Olá pessoal! Nesse episódio de Veículos e Histórias, iremos conhecer um dos motores de motocicleta mais incomuns já criados, o Honda NR. O modelo criado para as competições pode não ter sido bem sucedido, mas era extremamente ousado, já que possuía atributos únicos como um incomum pistão ovalado, 2 bielas por pistão e 8 válvulas por cilindro. Mas antes de entendermos o porquê da Honda ter usado esse incomum layout, eu peço para que se inscrevam no canal e ativem o sininho para sempre acompanhar nossos conteúdos. Então vambora! Desde que Soichiro Honda começou a comercializar suas motocicletas no final dos anos 40, sempre pensava nas competições. Primeiramente para ajudar a promover a venda de seus produtos, e em segundo lugar, porque Soichiro também foi piloto de corridas, ainda que tenha interrompido sua carreira prematuramente após sofrer um grave acidente nos anos 30. A Honda passou a investir em sua expansão internacional a partir dos anos 60, e as competições foram uma das armas da empresa para conseguir conquistar cada vez mais clientes e se tornar na maior fabricante de motocicletas do mundo, uma conquista pela qual a empresa detém até hoje. Soichiro se envolvia diretamente em todos os projetos mecânicos da empresa e, pessoalmente, nunca gostou dos motores com ciclo 2 tempos, uma mecânica que era altamente empregada pelas concorrentes conterrâneas. A primeira motocicleta da empresa desenvolvida para as competições foi a CR-93, lançada em 1962, tendo 2 cilindros e ciclo 4 tempos, e já tinha diversos avanços tecnológicos como duplo comando de válvulas no cabeçote e 4 válvulas por cilindro, e começaram com 125 cm3. Mas logo a empresa chegou a ter um motor de 3 cilindros e 250 cm3. E todas as versões já surpreendiam pelo regime de giros muito alto, chegando aos 12.000 RPM. Soichiro poderia odiar os motores 2 tempos, mas sabia que eram muito competitivos e potentes, já que possui ciclo simplificado, onde a cada batida de pistão ocorre uma combustão. Mas a maior rival da Honda de fato era a italiana MV Agusta, cujo fundador, o conde Domenico Agusta, também odiava motores 2 tempos, e dominava a MotoGP magistralmente com suas motocicletas de 4 cilindros em linha. E a escuderia também contou com pilotos lendários como o italiano Giacomo Agostini, o maior campeão da história da MotoGP, e o inglês John Surtees, o único piloto da história a ser campeão de Fórmula 1 e da MotoGP. Porém, a empresa de Soichiro Honda decidiu ir além e, ao invés de criar um modelo 4 em linha, optou em desenvolver um 6 em linha. E em 1966 apresentariam a RC166, uma moto com 250 cm3, possuindo duplo comando e 4 válvulas por cilindro, e o motor chegava a estupendos 18.000 RPM. E essa mecânica aliada à leveza da moto poderia chegar a quase 240 km/h de velocidade máxima. E nas mãos do lendário piloto inglês Mike Haywood, conquistou 2 títulos mundiais seguidos. E em 1967, o modelo RC174, a variante com 350 cm3, também obteve o título mundial, conquistado por Haywood. No entanto, a Honda decidiu se retirar das competições em 1968, para focar na expansão da divisão de automóveis que ainda estava tentando ganhar espaço no mercado internacional. E na metade dos anos 70, a Honda decidiu que era hora de voltar às competições. Mas as coisas haviam mudado muito. Desde 1971, a MotoGP proibia motores acima de 4 cilindros. A MV Agusta estava passando por problemas financeiros e se retirou das competições em 1976. E nessa época, quem reinava a MotoGP eram as 2 tempos da Suzuki e Yamaha, sendo que elas disputavam corridas páreo a páreo. Mas como sabemos, Soichiro odiava motores 2 tempos e decidiu combater as conterrâneas com motor 4 tempos. E o projeto dessa nova mecânica ficaria conhecido por NR, cuja sigla significa New Racing, ou Nova Corrida em inglês. Esse novo era no sentido de uma mecânica diferente ao que era usado nos modelos de corrida da época. A Honda obteve muita experiência no ramo automotivo e inclusive até competiu oficialmente na Fórmula 1 nos anos 60. E o resultado de todo o know-how obtido nas corridas de 2 e 4 rodas foi um motor V4 com inclinação de 100 graus dentre as bancadas e 499 cm3. Mas o que o tornava incomum era o seu interior. Os seus pistões eram ovais, que com certeza
certeza deve ter sido um grande desafio de tirar do papel, tendo de criar maquinários exclusivos para confeccionar a mecânica. Isso sem mencionar outros componentes como os anéis e pistões. Pelo fato do pistão ser muito largo, tinha 2 bielas cada um. O comando de válvulas era no cabeçote e tinha 8 válvulas e 2 velas por cilindro. A Honda praticamente quis fazer um V8 com 4 cilindros. Outra particularidade era o sistema de virabrequim único, que tinha todos os moentes voltados para o mesmo lado, como se fossem 2 virabrequins e 2 cilindros unificados. O volante do motor ficava ao centro e fazia o papel de contrapeso. O diâmetro dos pistões ovais eram de 93,4 mm e seu deslocamento era de 41 mm, o que tornava o motor super quadrado bem mais do que o normal. E aí que veremos um dos atributos da Honda ter adotado um motor tão estranho. A mecânica alcançava regimes de giros muito altos. E com 8 válvulas por cilindro, esse objetivo seria alcançado com maior facilidade, já que quanto maior for a rotação, maior é a necessidade de admitir ar combustível e expulsar os gases pelo escape. Mesmo sabendo que o projeto poderia falhar, Soichiro Honda tinha a filosofia de que se algo tinha uma chance de dar certo, ainda que mínima, ainda valeria a pena. E em 1979, a empresa apresentaria o NR500, que viria equipado com essa peculiar mecânica. O layout V4 foi usado por motivos óbvios. O motor ficaria largo demais se usasse a configuração clássica de 4 em linha. Por conta da disposição mecânica e do tamanho do quadro, tiveram de instalar os radiadores nas laterais. Apesar dos testes terem sido bem-sucedidos, o motor teria de ser submetido à realidade das pistas. A primeira versão tinha 100 cavalos a 16.000 RPM, mas o desempenho era decepcionante, sendo 2 segundos mais lento do que o esperado, o que fez a empresa buscar melhorias, mas outros problemas foram aparecendo, como o freio motor muito forte, que fazia a roda traseira deslizar excessivamente nas reduções de marcha e frenagens. E a empresa acabou desenvolvendo um limitador de torque que ficaria conhecida como Sleeper Clutch, sendo uma embreagem centrífuga que patina automaticamente para não segurar tanto o veículo durante a frenagem, ou na redução de marchas. A embreagem patina de propósito, tanto que esse é o seu significado se traduzirmos do inglês. O seu acionamento é feito por ação das placas e composite, semelhante ao sistema de engates de marcha de uma transmissão automática. O intuito é controlar a força do motor e prevenir que o alto regime de giros ocasionado por redução de marchas faça a roda patinar em demasia. Quando isso acontecia, o freio poderia não ser o suficiente para segurar a moto, e numa curva poderia ocasionar perda de controle e queda. Outro problema também era o alto torque do motor, que fazia a retomada nas saídas de curva ser desafiador aos pilotos, porque se acelerar demais, a roda patina e pode resultar em acidente. Esse problema só seria resolvido de fato no início dos anos 90, com a tecnologia do motor Big Bang empregada na NSR 500. Se querem conhecer mais a respeito dessa mecânica, assistam ao vídeo sobre os virabrequins Flat Plane e Cross Plane, que deixarei na descrição. No entanto, uma das maiores virtudes do motor V4 era ter em média de 20 kg a menos do que os modelos 2 tempos da época, o que é muita coisa para uma motocicleta de alto desempenho. No entanto, as concorrentes logo passariam a empregar peças mais leves como magnésio e titânio, fazendo equilibrar a disputa por peso. Dessa maneira, a Honda melhorou seu motor e conseguiu uma potência de 130 cavalos a incríveis 19.500 RPM. Apesar dos resultados estarem aparecendo aos poucos nos incomuns V4, Soichiro Honda queria conquistar o título máximo da categoria da MotoGP e decidiu aprovar o projeto de outro motor incomum, um modelo V3, ainda que fosse contra o seu gosto, já que tinha ciclo 2 tempos, e desenvolvia 123 cavalos, que equiparia ao final de 1982 a NS500, que nas mãos do piloto norte-americano Fred Spencer conquistou o primeiro título máximo para a Honda em 1983. Apesar de terem aposentado o exótico V4 da MotoGP, a empresa continuou desenvolvendo a mecânica, e em 1987 fizeram a NR750, uma moto de corrida para disputar as provas de longa duração. O motor tinha os mesmos atributos mecânicos, exceto pela cilindrada que subiu para 750 cm3, e a potência foi para 165 cavalos. O modelo competiu em provas importantes de endurance e em 1992 lançaria a sua versão de rua para fins de homologação, com tiragem limitada em 300 exemplares, e sua potência era de 116 cavalos, podendo chegar a 257 km por hora de velocidade máxima. A NR750
750 de rua era muito cara, valendo $50 mil em valores da época, a tornando-na a moto mais cara a ser produzida em série até então. E todas estão atualmente nas mãos de ricos colecionadores. E então, pessoal, o que acham desse motor peculiar? Acreditam que se a Honda tivesse insistido um pouco mais nessa mecânica teria se dado bem nas corridas? Digam o que acham nos comentários. Eu espero que tenham gostado do vídeo e entendido as explicações. Assim eu peço encarecidamente para que deem um like e compartilhem com todos os fãs de mecânicas e automobilismo. E eu me despeço ao ronco de uma NR750. Até logo e fiquem com Deus!